Naquele pacato vilarejo, onde a vida parecia seguir um ritmo tranquilo e distante de qualquer sobressalto, estava a antiga casa da avó de dois primos, Clara e Rafael. Todo verão, os dois aguardavam com entusiasmo o momento de deixar a cidade para trás e correr ao encontro da calorosa recepção daquela casa antiga, cercada por campos verdes e vastos, repletos de atividades que os mantinham ocupados. Para muitos, aquilo talvez fosse um castigo, mas, para eles, era um refúgio perfeito longe dos pais divorciados e dos problemas do bairro onde viviam. Rafael já sonhava em herdar aquelas terras. Tinha um acordo com o avô e, ao atingir a maioridade, ficaria ali para cuidar de tudo. Inclusive, queria estudar agronomia. Mas toda a imagem idílica de um verão tranquilo desmoronou rapidamente diante dos mistérios que começaram a emergir durante sua estadia. As madrugadas tornaram-se inquietantes. A avó parecia esconder algo sob um silêncio pesado. Clara e Rafael, que dividiam o mesmo quarto desde os 5 anos, passaram a ouvir ruídos estranhos. Batidas abafadas que ecoavam pelo chão da casa. A cada noite os sons mudavam. Batidas descompassadas, arrastamentos perturbadores e sussurros que pareciam vir das profundezas da casa. Era um pesadelo recorrente que os fazia duvidar se aquele lugar isolado era realmente tão acolhedor quanto imaginavam. Tentaram ignorar os sons até que, numa noite, Clara, com seus 15 anos, e Rafael, com 16, decidiram conversar sobre o que estavam ouvindo. E foi então que perceberam que nenhum dos dois estava imaginando coisas. Tomados por um misto de medo e curiosidade, Clara e Rafael decidiram ficar acordados uma noite inteira, determinados a descobrir a origem dos ruídos que os aterrorizavam. Clara quase adormeceu, exausta das atividades do dia, mas Rafael estava inquieto, sentindo o coração acelerar, como se algo dentro dele estivesse prestes a explodir. Medo, adrenalina e até raiva por ter sido chamado de paranoico durante tanto tempo. O relógio se arrastava até a meia-noite, e então, como se o tempo tivesse parado, os ruídos começaram novamente. Batidas e arrastamentos agora mais intensos fizeram o chão tremer sob seus pés. Clara acordou num salto e ambos se olharam com os olhos arregalados, cheios de um terror compartilhado. A garota engoliu seco. Seus olhos estavam marejados, quase chorando, enquanto Rafael tentava manter a compostura, querendo mostrar coragem diante da prima. Não podiam mais ignorar aquilo. Precisavam descobrir de onde vinham os sons para acabar com o pesadelo. Guiados pelos barulhos aterrorizantes, chegaram ao porão da casa, um lugar que sempre carregava uma aura de mistério. Com uma lanterna trêmula nas mãos, desceram a escada, ouvindo seus passos ecoarem na penumbra. A luz iluminou a origem dos sons. A cisterna, ou aljibe, como alguns chamavam, um antigo reservatório de água no canto mais sombrio do porão. Intrigados e apavorados, Clara e Rafael examinaram a cisterna. Descobriram uma tampa oculta que dava acesso a um espaço escuro logo abaixo. Era uma estrutura comum em casas antigas, mas ali, naquele instante, causava um frio gélido na espinha. Hesitaram em abrir, mas sabiam que, se não o fizessem, aquela angústia no estômago nunca os deixaria em paz. Quando ergueram a tampa, depararam-se com uma visão macabra. Um cadáver. Um calafrio percorreu suas costas ao perceber que alguém havia morrido ali e que algo além da compreensão parecia assombrar aquela casa desde então. O cheiro era insuportável. Clara vomitou imediatamente, enquanto Rafael ficou paralisado diante da cena grotesca. Um corpo esverdeado, com a pele se desfazendo em uma gosma que escorria pelos ossos porosos. Era como uma gelatina horrenda, algo que pertencia a um filme de mortos-vivos. Com os corações disparados, Clara e Rafael correram direto ao quarto dos avós, ignorando a hora.
Descreveram aos gritos o que haviam descoberto. Estavam tão abalados que levaram um tempo até conseguirem se acalmar e fazer com que os avós entendessem o horror vivido. Foi então que Rafael percebeu algo no olhar dos dois anciãos. Segurou o ombro de Clara e, com um gesto silencioso, indicou que ela observasse a expressão devastada de seus avós. Era como se seus olhos estivessem prestes a revelar um segredo enterrado por décadas. Com a voz embargada de pesar, os avós confessaram o que jamais quiseram contar. A cisterna original havia desabado muitos anos antes, soterrando um trabalhador da construção, um pedreiro, que, por conselho do mestre de obras, foi deixado ali para evitar problemas com a justiça. Com medo de represálias e sem recursos, os avós optaram por esconder o corpo e reconstruíram uma nova cisterna em outro ponto da propriedade. A revelação caiu como um peso esmagador sobre todos. A avó desmoronou, dizendo que sabiam que haviam cometido um erro terrível, mas estavam desesperados. Tinham 10 filhos pequenos e todo o dinheiro estava investido na casa. Não havia como voltar atrás. Clara, em choque, abraçou a avó enquanto Rafael, com uma firmeza incomum para sua idade, disse que não podiam permitir que aquela alma permanecesse ali, esquecida. Era hora de dar paz ao espírito. O avô, antes um homem duro, olhou para o neto com respeito. Percebia que, naquele instante, o menino tinha mais coragem do que ele aos 79 anos. Rafael começou a procurar discretamente por alguém que pudesse ajudá-los e encontrou um especialista em fenômenos paranormais, alguém maluco o bastante para aceitar a missão de libertar uma alma presa há mais de 60 anos. Com a ajuda do especialista em fenômenos paranormais, os avós, Clara e Rafael, decidiram que era hora de oferecer à alma atormentada um descanso digno. A única maneira de libertá-la por completo era levá-la a um terreno sagrado. Em uma manhã ensolarada, todos se reuniram no porão, no mesmo lugar onde a cisterna escondera o corpo por tanto tempo. Com reverência e cuidado, Rafael assumiu a responsabilidade. Com luvas e máscaras, extraiu os restos do cadáver, colocando-os em um pequeno caixão de madeira forrado com plástico para conter os ossos. O cheiro era insuportável. Mesmo com a proteção, em alguns momentos, Rafael sentiu ânsias ao perceber a textura escorregadia do corpo se esvaindo entre seus dedos. O especialista recitou palavras de libertação enquanto todos pediam perdão em silêncio, pela omissão, pelo medo, pelo erro. Pela primeira vez, o avô chorou com sinceridade, a voz entrecortada, pedindo desculpas por tudo o que tinha feito. A pequena procissão seguiu até um antigo cemitério abandonado, longe do centro do vilarejo, um lugar perfeito para enterrar discretamente aquele segredo. Ali, em um pedaço de terra escolhida pelo especialista, o caixão foi baixado à cova. Lágrimas foram derramadas, orações murmuradas e uma sensação de paz tomou o ambiente. De volta à casa, algo havia mudado. O ar estava mais leve. Os ruídos cessaram. A casa, antes opressiva, tornara-se acolhedora. Naquela mesma noite, o avô entregou as escrituras das terras a Rafael, reconhecendo sua coragem. Pediu apenas que o deixasse passar seus últimos dias ali. No verão seguinte, Clara e Rafael voltaram à casa. Tudo parecia mais claro, mais leve. Os avós sorriam com alívio. Foi então que revelaram. Após o ritual, haviam invocado uma presença benigna para guiar a alma do pedreiro à luz. Procuraram ajuda espiritual, pediram perdão de coração e encontraram paz. A casa, antes mergulhada em sombras, tornou-se um refúgio de tranquilidade. O verão passou sem incidentes. Quando chegou a hora de voltar à cidade, Clara e Rafael olharam para a casa com respeito. Haviam enfrentado o medo, a verdade e aprendido que até os lugares mais sombrios podem encontrar redenção. Mas a história não terminou ali.
Antes que tudo aquilo acontecesse, quando os pais de Clara e Rafael ainda eram pequenos, ventos estranhos já ocorriam naquela casa. E essa é uma história para outro dia.